Olá, sou a Selma Souto, professora aqui do IDR e vamos continuar com a nossa aula entrando aqui no módulo 4, falando mais especificamente de duas das habilidades que nós já vimos, das 4 principais habilidades de inteligência emocional. Então, nós vamos falar sobre o autoconhecimento e autogestão. Um pouquinho mais de cada um, a gente já compreendeu que elas trabalham, né, que elas funcionam interconectadas, mas o ponto de partida é o autoconhecimento. Aqui estão elas todas e o autoconhecimento é claro que tudo começa por aí, né, gente? Porque como que eu vou fazer autogestão se eu não sei quem eu sou? Como que eu vou lidar bem com o outro se eu não lido bem nem comigo? Não é? Então, autoconhecimento, reconhecer emoções e gatilhos, foi uma definição rápida que eu dei. E eu trago aqui um pensamento que é um pouco mais longo, que é se conhecer é ter a coragem de olhar para dentro de si e perceber não só o que nós sentimos, mas os motivos ocultos que disparam nossas emoções. Então, assim, quem eu sou? Quem é você? Né? Você não é apenas essa pessoa que se olha no espelho e fala, eu não sou quem eu olho e vejo lá, eu sou a Selma, eu tenho 64 anos, eu sou pedagoga, sou administradora, tenho especializações em neurociências, moro em São Paulo. Eu sou muito mais do que isso. O que é que me trouxe até aqui? O que é que me construiu como pessoa até aqui? O que faz parte da minha história? De onde eu vim? Quais as experiências que eu vivi? Faz esse exercício, gente. Convido você a fazer agora, junto comigo. Vamos fazendo. Olha para trás, volta no tempo e pensa. Onde você nasceu? Pensa na sua família. Quantos irmãos? Eu sou caçula, eu tive 16 irmãos. Olha quanta história que tem carregada numa família desse tamanho, numa pessoa que é a mais nova de 16 irmãos. Então, como que eu fui forjada nesta família? O que eu tinha de atenção, o que eu não tinha? Como que eu migrei? Como que eu fui parar numa cidade grande? O que me trouxe até aqui? O que eu senti quando cheguei aqui? O que eu deixei lá onde eu nasci, naquele lugar tão pequenininho? Como que eu cheguei aqui? Como que eu me fortaleci? Como que eu sobrevivi numa cidade do tamanho de São Paulo? Que professora fez a diferença na minha vida? Quais mestres eu tive que eu tenho honra de lembrar? Quais que eu tive que eu não quero nem lembrar que existiu? Eu ganhei medalhas na escola? Como que era que eu chegava na escola? Como eu entrei no mercado de trabalho? Como que eu fui educada? Que línguas que eu aprendi a falar? Que lugares eu viajei? O que eu vi nesses lugares? O que conversa comigo? Que músicas me representam? Que livros me representam? Onde eu aprendi mais? Como que eu vivi até chegar na vida que eu levo hoje? O que eu tenho hoje de mais importante na minha vida? Vejam, gente, quanta coisa que eu posso fazer uma lista e ir fazendo um exercício de autoconhecimento para eu saber muito mais de quem eu sou, além da minha formação acadêmica, além das empresas que eu trabalhei. A gente tem o hábito de se apresentar com o nosso currículo, com as coisas que a gente estudou. Nós somos muito mais do que isso. Aliás, nós nem somos isso. Isso são complementariedades da nossa vida. Tudo isso faz parte de nós, mas nós somos um ser humano muito especial, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua construção, cada um com seus valores. Nós somos diferentes, 8 bilhões de pessoas diferentes, desiguais nunca, mas diferentes sim. Então eu tenho que aprender a me conhecer e a me identificar, porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim, meus irmãos são diferentes de mim. Então, qual foi o ponto de partida que fez eu tomar um rumo, eles tomarem outro? E quando a gente se encontra, sobre o que a gente fala? Não é? Então, vejam que se conhecer passa por um autoexame, para eu, de fato, saber e identificar o que me machuca e o que me fortalece. Um exercício para identificar os nossos sabotadores é
perfeito para nos ajudar neste caminho de volta para a gente se conhecer e enumerando as coisas que nos fazem mal, as coisas que nos fazem bem. Então, eu só posso dizer que eu sei quem eu sou quando eu tiver respostas para todas essas perguntas que eu fiz aqui e outras tantas, outras que surgirão. Tem coisa minha que talvez eu nem identifique agora, que eu vou aprender quando eu estiver mais velha, quando eu estiver em outro círculo social, que eu vou poder identificar algo que se perdeu no tempo e eu não tinha identificado. Então vejam a importância de se conhecer e não de achar apenas que eu sou uma mulher de 1,70 m, quando eu me olho no espelho, cabelo curto, cacheado, uso óculos. Eu sou muito, mas muito mais do que isso. E a importância disso para a inteligência emocional está porque é o ponto de partida. Porque sem se conhecer, você não conhece o outro. Você provavelmente tende a atribuir ao outro coisas que são suas, que estão em você, porque a gente se espelha muito e muitas vezes joga no outro algo que é absolutamente seu. E vice-versa. E pega também coisas que não são da gente, a gente pega para nós e sofre com isso. E se condena e se culpa, né? Então, o exercício do autoconhecimento é importantíssimo. Tem várias ferramentas aí na internet. Aqui na nossa aula não dá tempo, mas eu digo para vocês que se você fizer esse retrospecto da sua vida, você se aprofunda bem em você. Quer a cereja do bolo? Pergunta para um amigo, pergunta para uma pessoa que você confia, faz a seguinte pergunta: se você for me pedir ajuda para fazer algo, que algo é esse? Porque você vai ver como as pessoas te veem. E depois que você fez todo esse exercício, você vai ver se bate. Se você se mostra de fato como você é, se você é autêntica, se você vive de fato como você é. É muito interessante fazer isso, leva tempo, né? Precisa de dedicação, mas é gostoso de fazer e ajuda às vezes a tirar máscaras, a tirar sofrimentos e nos tornarmos uma pessoa mais verdadeira, né? Então, autoconhecimento passa por aí, então precisa de coragem, como eu falei, fazer esse exercício todo de olhar para dentro de você e deparar talvez com coisas que você não gosta tanto, mas nada como enfrentar esses medos, dando nome para eles e admitindo que a gente tem. Lembra das 5 emoções básicas? Vamos fazer um exercício aqui, nós vamos fazer com todas as habilidades, para ver como que a gente reage. Sem esse exercício de autoconhecimento, eu não sei direito quem eu sou, eu penso que eu sei, mas eu não sei. E depois que eu me conheço, eu sei bem quem eu sou. Como que eu lido com essa emoção da raiva? Se eu não tenho essa preocupação do autoconhecimento, eu vou ter explosões sem perceber sequer que eu tenho. Quando alguém fala, nossa, mas para que você teve aquela atitude na reunião? Eu vou dizer que é atitude. Mas falei normal, porque eu sequer percebi, né? Quando eu já tenho, eu lido bem, eu sei quem eu sou, eu entendo o gatilho e transformo em assertividade. Então, eu sei que quando aquela pessoa olha para mim de determinado modo, está disparando um gatilho em mim. E eu vou trabalhar de um jeito mais assertivo com isso, antes de esboçar uma reação que talvez seja desproporcional, né? Tipo, tem 2 pessoas ali tomando um café, olham para mim, eu já falo, pronto, estão falando de mim. Ai, nossa, o que tem de errado comigo? Baixo autoconhecimento. A emoção da tristeza, sem o autoconhecimento, implica em eu não admitir que fico triste, porque eu sou muito forte, então eu não reconheço que eu estou triste porque eu perdi o emprego. Ela me paralisa, eu fico paralisada, eu não admito, né? Eu não me permito me frustrar. Quando eu me conheço bem, eu reconheço que eu estou triste e eu vou buscar apoio. Eu vou entender por que eu estou triste, o que disparou essa tristeza. Eu não vou ter vergonha, eu não posso ter vergonha de sentir. Então, eu não vou ter vergonha de dizer que estou triste. O medo, então, nem se fala, a gente age no impulso sem perceber, como a raiva. A gente tem explosões, né, e age de maneira descabida. Com autoconhecimento, eu vou identificar isso e vou agir com um pouco mais de prudência. Não, calma. Tem certeza que estão querendo puxar o meu tapete? Deixa eu avaliar. Eu vou pensar, eu vou avaliar as situações. E aí talvez eu tenha, né, uma ação que seja mais comedida. O nojo.
O nojo me faz rejeitar sem consciência. Lembra que eu falei que eu não comia risoto? Por causa da aparência do risoto. Então, era uma coisa meio inconsciente. Eu ligava com outra coisa aquilo, que depois eu identifiquei, né? E eu entendi por que daquela aversão e vi que não fazia sentido, né? Então, quando você se conhece, você faz perguntas para você, mas por quê? Gente, as pessoas gostam tanto, meu marido gosta tanto, né? Por que que eu não gosto disso? Se eu não visse o risoto, será que eu comeria? Sem ver, eu ia achar o gosto bom? Você avalia e percebe se faz sentido ou não. No meu caso, não fazia muito sentido, não. Eu vi uma amiga preparando, vi todo aquele ritual do preparo do risoto, achei muito interessante, comi, achei uma delícia. Não é a minha comida favorita, mas eu como. E a alegria? Eu fico eufórica sem perceber riscos. Lembra, a gente precisa regular todas as emoções, inclusive a da alegria. Então, sem autoconhecimento, eu exagero muitas vezes, né? Eu passo um pouco dos limites. Com autoconhecimento, eu identifico a alegria e usufruo com o equilíbrio dela, né? Eu vou comemorar, eu não vou deixar de sentir, de demonstrar minha felicidade, mas eu vou usufruir dela e não dar com os pés pelas mãos e me arrepender no dia seguinte. Eu vou aproveitar sempre dentro da medida, né, sem exagerar muito nas minhas comemorações, por exemplo. Certo? Então, autoconhecimento, né, explorando aqui as emoções com ou sem autoconhecimento, dá para a gente já ter um panorama como é mais tranquilo quando a gente se conhece, né? Como a gente age de modo mais equilibrado, a gente vive de modo mais equilibrado, né? E como que eu lido? Então, eu já me conheço, fiz esse exercício que a Selma falou e eu mais ou menos já identifico algumas coisas, eu consigo dar nomes, eu estou segura, eu não tenho mais aquela angústia, né, de querer mostrar que eu sou tão isso ou tão aquilo, né? Como que eu lido, então? Né? Como que eu lido comigo? Como que eu regulo essas emoções e ajo com equilíbrio, né? O que é a autogestão? Vamos definir a autogestão como uma pausa entre o que sentimos e o que fazemos. Lembra que eu falei que a gente precisa aumentar o tempo de resposta entre o alarme, a amígdala deu o alarme, disparou a produção dos hormônios que me deixam pilhada, aí eu rapidamente, meu sistema emocional conversa com o racional, procurando uma resposta, o que que eu faço, tudo em milésimos de segundo, só que não espera a resposta e toma a decisão. A autogestão me ajuda a aumentar esse tempo de resposta. Então, é uma pausa, aperta o pause, que seja um milésimo de segundo, é o suficiente para o seu racional entrar em cena e você agir de um modo mais equilibrado. Então, a autogestão passa por aí. Então, depende de quanto eu me conheço. Por isso que essas habilidades, elas não funcionam isoladamente. E por isso o autoconhecimento é a primeira, é importantíssima. Porque se eu não sei quem eu sou, eu te digo que eu vou lidar com quem? Eu não sei quem eu sou. Então, se eu não sei quem eu sou, não lido bem comigo, como é que eu vou conviver em grupo? Como é que eu vou honrar os meus ancestrais que eu estou viva hoje graças a essa habilidade, né, que eles tinham de se ajudar, de compartilhar, distribuir tarefas? Eu preciso também disso hoje, não é? Então, a autogestão, ela trata disso, de eu lidar bem comigo mesma, né, e segurar ali os meus freios, né, os meus, e ali no meu cavalo, eu vou ali manobrando ele, né, botando força onde precisa e tirando força onde não está precisando tanto, né. Autogestão é o freio emocional. Então, não se trata de reprimir, como eu falei, de engolir sapo, mas regular as emoções. Pausar antes de reagir impulsivamente. Então, se eu não falo, é melhor não falar nada para não causar desconforto e vou embora mal? Não. Dá uma pausa, toma um gole d'água, conta até 10 mentalmente, respira. A gente não sabe respirar, né?
Tem exercícios maravilhosos de respiração, tem o Mindfulness, né, eu vou recomendar também, tem guiado, tem vários aplicativos. É treino, gente, a gente precisa ganhar quilometragem nisso, é mudar hábito, né? E só então eu escolho a resposta mais adequada ao contexto, eu não dou com os pés pelas mãos, né? E as nossas emoções básicas com autogestão e sem autogestão. Como é que eu me comporto? Se eu não estou nem aí, quer saber, eu levo a vida, né? Deixo a vida me levar. Como que eu atuo quando eu estou com muita raiva? É igual quando eu estava com medo. Eu vou explodir, eu vou partir para a briga, não levo desaforo para casa, tá? Não vem que não tem. Você está invadindo aqui o meu espaço? Então, você passou na minha frente na fila, vamos embora resolver isso na mão, né? Não é bem por aí. Então, com autogestão, eu já sou mais assertiva, eu já vou ponderar, eu vou entender, talvez, as razões do outro, eu vou ouvir um pouco o outro, né? E vou saber segurar esses meus ímpetos. Quando eu estou triste e eu não lido bem com isso e comigo, eu vou esconder. Eu vou ficar apática, eu vou me isolar para ninguém perceber também, né? Tá tudo bem, eu vou dizer. Mas no fundo eu estou triste, eu só não estou reconhecendo, eu não estou admitindo que eu estou. Quando eu consigo fazer isso, eu peço acolhimento. Eu preciso, é a minha necessidade. A tristeza, ela traz por trás dela essa necessidade de acolhimento. E eu vou me movimentar para frente, eu não vou parar. Eu vou sacudir a poeira, eu vou lidar com isso, eu vou no foco, eu vou avaliar o que pode ser feito, né? O medo me paralisa ou vai me provocar uma fuga exagerada, né? Ou uma briga também, né? Porque aí junta com a raiva, daí o pau come, né? Se eu não me conheço, se eu não sei segurar esses impulsos, né? Então, morava muito aqui, viu, gente? Quando eu falei que eu era muito impetuosa, muito impulsiva, morava muito no medo e na raiva, né? Meu agir, né? O meu modo lá atrás, né? E com autogestão, eu já demonstro mais coragem, né? E já tomo ações um pouco mais equilibradas, certo? Porque eu vou avaliar, eu vou ter um outro olhar sobre o que está acontecendo, né? Será que eu vou ser demitida mesmo? Vou avaliar, eu vou conversar com quem precisa. O nojo já provoca em mim uma rejeição automática, tá? Eu nem quero conversar. Ai, credo. Já não gosto. E aqui, ó, tem preconceito com relação às pessoas, com relação a animais, com relação à comida. Não é só nojo de comida estragada, né? Tem fobias que as pessoas têm que passa também pelo nojo, né? Vocês devem imaginar que sim. Então, se eu tenho uma autogestão, eu vou avaliar fazendo uma crítica saudável, né? Eu tenho medo de lagartixa, minha amiga tem medo de borboleta. Então, vamos fazer uma avaliação razoável aqui, né? Eu posso não querer interagir com ela, mas que mal ela pode me fazer? Para eu poder conviver, para eu até ficar num ambiente onde tem a suspeita, porque a janela está aberta, de entrar um inseto ou alguma coisa que eu tenha muito medo, que eu tenha nojo, né? A alegria, ela me joga na euforia e eu posso ser imprudente quando eu não lido bem com essa emoção, eu não faço uma boa autogestão, eu não me conheço, então eu posso ter as explosões, tanto para cima ou para baixo, na mesma velocidade, na mesma intensidade. Com autogestão, eu vivo o entusiasmo, a felicidade, o prazer com responsabilidade, né? Eu sei que das consequências e eu não vou deixar de sentir. Eu não vou deixar de ser feliz, vou procurar a alegria, eu vou procurar a felicidade, mas sempre vivendo esse entusiasmo de uma forma responsável, né? E compartilhando e cooperando e tudo mais, tá bom? Tem um exemplo, viu, gente, real, eu falei do Mindfulness, que ajuda na autogestão, a meditação ajuda, o exercício de respiração ajuda. Eu quis trazer aqui, para finalizar o módulo, casos aqui, eu trouxe de um estudo, uma experiência social que professores fizeram em escolas públicas nos Estados Unidos e no Reino Unido, que eles
introduziram práticas de respiração e de atenção plena nas crianças pequenas, né? Então, por exemplo, um dos exercícios que eles faziam com as crianças era deitar todas, né, nos colchonetes, botavam um bichinho de pelúcia aqui no abdômen. Então, à medida que eles respiravam, o bichinho subia, contavam até 10, o bichinho descia. Isso distraía eles gostavam de fazer o exercício e eles puderam, os professores, perceber a melhora na atenção depois de algumas semanas fazendo essa prática, reduziu a agitação e a impulsividade deles e serve para a gente, né? A nossa impulsividade, a nossa agitação, a ansiedade. E eles até apresentaram melhores resultados acadêmicos. A prática do mindfulness em hospitais, 8 semanas de prática seguintes, né, de mindfulness, fez com que médicos, com que enfermeiros tivessem diminuído o índice de estresse, o índice de burnout, melhorou inclusive a qualidade do relacionamento deles com os pacientes. Então, isso é autogestão. Então, ajuda muito. Ah, não tem tempo de fazer, né, de aprender a fazer? Aprende a respirar. Puxa o ar contando até 10, segura contando até 10, até 8, como você quiser, e solta. O mais importante dos exercícios de respiração é que na hora a gente está prestando atenção em nós. Nós estamos focados em nós. Então, isso nos ajuda e, de novo, é mudança de hábito. É dar valor e dar importância para mim, cuidar de mim. E fazer isso de manhã antes de sair, diante de uma situação que eu estou com dificuldade de gerenciar. Respira um pouco ali onde você está, ninguém vai nem ver que você está fazendo. E o proveito para você, eu garanto que vai ser excelente. Bom, eu termino aqui o módulo 4, deixando aí um pouco mais sobre autoconhecimento, deixando aí para vocês um pouco mais sobre autoconhecimento e autogestão, e a gente parte no próximo módulo para finalizar a nossa aula com empatia e gestão dos relacionamentos. Até lá!